estamos nós. Já estamos gravando. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Escrito Estratégia Espiritual? Sim, tá ótimo. Perfeito, perfeito. Bem-vindo a todos. Eu sou o pastor Yuri e hoje a gente vai ter a nossa quarta aula da nossa EBD, no nosso curso incomparável, 180 dias com o nosso Mestre Jesus. E nessa EBD, nós estamos juntando a palavra de Deus, que é eterna, que é infalível, que é perfeita, juntamente com 24 ferramentas que são usadas pelas maiores empresas do mundo, para dar um boost de performance, de sabedoria no dia a dia das suas empresas. E hoje nós vamos usar uma que é chamada em português de análise fofa. Olha que coisa linda, que coisa fofinha, mas no final do dia você vai entender exatamente o que é uma análise fofa. E eu queria perguntar para vocês se alguém aqui sabe o que é a análise fofa, se você já fez, já ouviu falar. E para quem estiver no YouTube, você deixa lá no comentário, para quem já ouviu falar da análise fofa. Quem aqui no chat já ouviu falar da nossa famosa análise fofa? Ninguém. Mas hoje eu vou fazer uma análise fofa da sua vida. Mas antes da gente começar, eu queria que a gente fechasse os nossos olhos, e eu quero orar, pedir a Deus para abençoar o nosso tempo. Pai Celestial, nós te adoramos nessa noite, nós te convidamos, Senhor, para estar conosco aqui, para estar ministrando no nosso coração, para estar fazendo um raio-x do nosso coração, Senhor, para que o Senhor nos faça crescer, nos direcione, Senhor. Fala ao nosso coração pela tua palavra. Eu te peço no nome poderoso de Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Deus. E eu quero começar lendo João, capítulo 3. Se vocês quiserem me acompanhar, abram sua Bíblia. Eu vou estar lendo aqui no meu computador. É o encontro de Jesus com Nicodemos, o Evangelho de João, no capítulo 3, que diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus já entrou de voadora, né? Não brincava, não. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: diga a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Seguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. E esse aqui eu não preciso nem olhar para saber. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. Amém e amém e amém. Glória, glória e glória a Deus. E agora eu quero pular e ir para o versículo, pro capítulo 4 de João, que é a passagem, a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Estamos na EBD, gente, vamos ler a palavra. Diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Isso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água a beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhes respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo a água, você lhe teria pedido e dele receberia a água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aleluia. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu estou falando com você. Só até aí. Que o Senhor abençoe, né? Abençoe essa palavra, né? Nós estamos nessa arquitetura, né? É uma arquitetura incomparável. Esse é o nosso... deixa eu voltar aqui. Esse é o nosso diagnóstico espiritual, uma arquitetura de diagnóstico espiritual que nós vamos estar fazendo nesse momento. Chegamos na semana 4 e é o ponto de virada. Nós estamos saindo da teoria sobre a nossa identidade e entrando na realidade complexa e muitas vezes bagunçada dos encontros missionários. Os textos que nós lemos, né, não são apenas histórias, eles são um masterclass de contrastes espirituais. Não sei se você já pensou nisso. É um díptico. Uma palavra estranha, olha só. O que é isso? Díptico. Né? É o estudo dos contrastes. São 2 quadros que precisam ser vistos juntos para entendermos a amplitude da resposta divina a nós. De um lado, nós temos o Nicodemos, o insider,
por excelência. Homem, judeu, culto, poderoso, certinho, ortodoxo. Do outro lado, a mulher samaritana, a outsider, por excelência, né? Vamos dizer assim, ela não era parte daquilo ali, ela não era parte do círculo religioso. Ela era mulher, no caso, naquela época, as mulheres não tinham direito de voto, não tinham direito de testemunho, não tinha um valor político ou até mesmo não podiam ser feitas cívios, né? Mas aí, dentro dessa questão, nesse sentido, que elas não podiam ser, elas não eram ouvidas muito, Jesus veio na contramão disso aí, né? Ela era samaritana, sem educação formal, sem poder, e aí vem uma coisa também que falava muito naquela sociedade. Sabe o que ela era também? Moralmente suspeita. Moralmente suspeita. Ela era moralmente suspeita, né? E aqui, isso revela como Deus interage tanto com essa passagem, né, tanto com o orgulho religioso, como com a vergonha social. E para navegar esse encontro, nós vamos usar a análise SWOT. S-W-O-T. Alguém já ouviu da análise SWOT? Em português seria a matriz fofa. Me dá um oizinho aí, me dá um coraçãozinho aí se você já ouviu ou já fez a análise SWOT. Se algum de vocês já tiveram experiência com essa análise, Cadu, beleza, Cadu já sabe. Então, Cadu, vamos fazer, não a SWOT, mas vamos fazer a análise fofa, porque a gente está falando português. Tá bom para você? Tá bom para vocês? Então vamos. Né? Fofa significa forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Mas isso aqui não vai ser uma coisa burocrática de empresa, tá? Vai ser um diagnóstico teológico da alma. Vamos adaptar essa ferramenta à anatomia do espírito e à estratégia do reino. A nossa tarefa hoje não é apenas analisar os personagens que eu já coloquei diante de vocês, mas essa mecânica profunda da regeneração e da necessidade missional. Nós vamos mergulhar fundo e aqui vou falar com vocês sobre 8 pontos de convergência entre a teologia e a estratégia prática para te equipar, né? De novo, tanto na regeneração, na transformação do nosso coração, como na necessidade missional que todos nós temos. Deixa eu passar aqui. Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é apresentar Nicodemos como uma tríade de títulos que estabelece o seu status formidável. Ele é um homem dos fariseus, um principal dos judeus, e mais tarde Jesus o chama de mestre em Israel, didaskalos, mestre em Israel. Historicamente, isso é o tipo de pirâmide do sucesso judaico no primeiro século. Olha ali, se você está conseguindo ver na sua tela, tá ali, religião e reino, né? Aí vai religião, tradição, rituais, poder, conhecimento, tá tudo ali. Tudo ali. Como fariseu, Nicodemos era comprometido com a santidade e com a Torá, né? Ele era membro do Sinédrio e detinha um poder tremendo, tanto político como judicial. Como mestre, né? Ali ele era a referência teológica da nação. Olha só. Mas o texto introduz um modificador bem crítico no versículo 2. Ele veio de noite. Teologicamente, no Evangelho de João, gente, a noite não é apenas um horário, é um símbolo do reino da incredulidade e da ignorância espiritual. Nicodemos tem toda a luz externa da religião,
a palavra, a tradição, a autoridade. Mas João coloca ele na escuridão. Ele é um homem caminhando no crepúsculo da antiga aliança, incapaz de ver o amanhecer da nova aliança. Olha só, né? E aí, para Nicodemos, a gente via a ameaça ali era a autossuficiência. O maior perigo espiritual da nossa vida, ouçam isso, chave para você, é a autossuficiência. Nicodemos chega como uma pessoa confiante. Ele fala assim: mestre, nós sabemos. Jesus, eu sei. Nós sabemos. Ele tenta categorizar Jesus dentro da sua caixa teológica. Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, João 3:2. Ele reconhece o poder de Jesus, os sinais, é claro, mas falha miseravelmente, miseravelmente em entender a pessoa e a origem de Jesus. Isso ilustra uma ameaça espiritual crítica, a confiança no conhecimento acumulado. Olha só, a força de Nicodemos se tornou uma barreira porque criou uma ilusão de competência. Esse é o pecado, só fazendo um parênteses aqui, que muitos pastores caem. São apaixonados pelo conhecimento, amam os primeiros lugares dos assentos, amam serem louvados e aplaudidos, mas falham miseravelmente em ver como Deus está se movendo e como Deus se move no coração das pessoas. É um cuidado que todos nós precisamos ter. Aqui o Nicodemos ele acha que o reino de Deus é um destino que se alcança subindo a escada da fidelidade religiosa. Jesus, no entanto, ele desmonta isso. Ele declara que o reino não é um upgrade no sistema operacional atual da religião judaica, mas uma troca completa de hardware. Uma troca completa. Como que fala hardware em português? Eu nem sei. Se alguém, Jesus fala assim, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A palavra ver, idein, em grego, é crucial. Nicodemos, ele acha que vê, ele acha, mas Jesus declara que ele é espiritualmente cego. Suas credenciais não são uma plataforma, são um véu. Olha só. Mas aqui a gente precisa auditar as forças, né? As nossas forças também, e vamos auditar a dele com honestidade brutal. Se você tiver um papelzinho aí, você quiser escrever, acho que é importante. Quais são as suas forças, né? O lado sombrio de uma força é a dependência dela. Nossos maiores ativos podem se tornar os nossos maiores ídolos, né? Por exemplo, a força, né, tradicional do Nicodemos era que ele era fariseu e buscava a santidade. A implicação espiritual disso aí era o compromisso com a pureza e com a lei. É aí maravilhoso, né? Mas a ameaça ali, para ele, era o legalismo, achar que o seu comportamento obrigava a Deus a abençoar a ele. O status, né? O status dele, a implicação espiritual era a influência, a autoridade que ele tinha. Mas a ameaça ali ao discipulado se tornou o orgulho, a incapacidade de se submeter ou admitir necessidade, medo de perder a reputação dele, né? Ele tinha muito medo de perder a reputação. Então, tinha essa questão. Aí, a força dele, continuando, ele era mestre, ele tinha muito conhecimento. Ele tinha a implicação espiritual, seria expertise teológica, né? Mas a ameaça ao discipulado seria o racionalismo, que era descartar o que ele não podia explicar, valorizar a informação acima da transformação.
Ele valorizava o conhecimento acima da transformação, né? O conhecimento, ele nos enche. A Bíblia fala sobre isso, Paulo fala sobre isso. Ele nos enche no sentido de orgulho, né? Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. E aí, uma outra força seria, nós sabemos, a confiança, né? Ele tinha certeza na tradição, a implicação espiritual, mas a ameaça era que ele tinha uma mente fechada, a incapacidade de receber uma nova revelação ou uma revelação que vem direta do Espírito de Deus. E aqui vai uma frase para você guardar: o seu currículo religioso não é o seu ingresso para o banquete. Muitas vezes ele é o muro que você precisa derrubar para conseguir ver o rei. Amém? Bem para isso? E aí agora a gente entra na teologia da necessidade. A estratégia divina como a última oportunidade, que é, no caso, a mulher samaritana, João 4:4. Né? A gente muda ali para João. E aqui a gente vai estabelecer o conceito de oportunidade, não como sorte, mas como uma ação divina. O currículo define oportunidades como pessoas ao seu redor que precisam de Jesus. João 4:4 tem uma frase explosiva: e era-lhe necessário passar por Samaria. O verbo grego ali, edei, significa é necessário ou é obrigatório. No Novo Testamento, esse verbo é usado para denotar a necessidade divina, eventos que têm que acontecer, porque fazem parte do plano redentor de Deus. Geograficamente, isso não era estritamente verdade. Os judeus, né, piedosos faziam uma rota muito mais longa, cruzando o Jordão para evitar a terra imunda de Samaria e o contato com aquele povo. Desculpe a palavra, eu jamais vou falar que nenhum povo é isso, mas é como os judeus comparavam e falavam, um povo mestiço. A rota por Samaria era mais curta, mais social e ritualmente, né, falando para os judeus, teria que ser evitada. Portanto, a necessidade que João registra não é logística, é teológica e é missional. Era um dever divino. Jesus tinha que ir lá, não porque a estrada exigia, mas porque o Pai tinha chamado ele para ir. Havia um encontro marcado na eternidade com uma mulher específica que tinha uma necessidade, e isso revela a natureza da oportunidade do reino. Ela não é passiva. Gente, ouçam isso, por favor, muito importante. Nós não podemos ser passivos, nós temos que ser intencionais. Isso vai para mim, vai para você, vai para todo mundo, todos os dias. Aonde que Jesus está te mandando, cara? Com quem que Jesus está te mandando falar? Está tocando na sua zona de conforto para você ir lá e chamar essa pessoa e ser um agente de Deus na vida dela? Deixa eu te falar uma outra coisa, inspirada diretamente pelo Espírito Santo nesse momento. Enquanto eu falo com você, o Espírito Santo me lembra disso. Queridos, muitas das vezes nós vemos líderes e pessoas ao nosso redor em que a gente vê que a pessoa reflete Deus, que a pessoa é forte, que a pessoa está ali. Mas deixa eu te falar uma coisa, a sua missão é para os perdidos e a sua missão é para o corpo de Cristo. Likewise, do mesmo jeito. Você precisa tocar na vida das pessoas ao seu redor. Você precisa estar em contato com pessoas. Talvez a pessoa que você veja como referência seja a pessoa que mais está precisando de um abraço, que mais está precisando de um carinho, que mais está precisando de uma oferta, que mais está precisando de um pedacinho de chocolate. Que tal se a gente adotar, ao desafio prático vindo do coração de Deus para você, que tal se nós adotarmos uma prática essa semana de orar e pedir que Deus mostre-nos uma pessoa que está
passando talvez não por uma necessidade física ou uma necessidade, como que fala? Uma necessidade de alguma coisa, entendeu? De dinheiro, de nada disso. Mas ore e peça a Deus para te revelar no coração, no seu coração, algo que você precisa fazer para alguém hoje ou essa semana. Que seja um abraço, que seja uma palavra de amor, que seja um versículo. Quem foi que te disse que você não é chamado? Está mentindo, está mentindo. Eu já vou falar para vocês, a gente vai passar do tempo, e eu não estou com vergonha hoje, porque essa palavra de hoje é muito, muito profunda. Você pediu profundidade a Deus, Ele vai te dar. É aqui, você está no lugar certo. Vai, dá um chocolate para alguém, dá um abraço, dá uma palavra amiga, dá um socorro, sai do seu lugar, sai da sua zona de conforto. Né? A natureza da oportunidade do reino não é passiva, é intencional. Jesus perseguiu o caminho que cruzaria com a vida da mulher samaritana. A animosidade entre judeus e samaritanos era profunda, racial e religiosa. Mas o tinha que de Jesus desafia o não vou do preconceito humano. Eu estava num acampamento na África do Sul, a gente liderou muitos acampamentos lá como pastores, e eu convidei o líder internacional da Jocum na África, ele é nosso amigo pessoal, é um homem ungido de Deus, e ele trouxe um rapaz junto com ele, e eu sabia que esse rapaz ele tinha muitas questões com relação à diferença racial. A África do Sul, infelizmente, ainda sofre muito com essa questão. E essas diferenças acabavam fazendo com que ele constantemente estivesse falando mal das pessoas, por onde as pessoas vinham, de onde as pessoas vinham. E naquele momento ali, Deus colocou algo no meu coração para falar para ele assim, olha, eu sinto que Deus está me pedindo para pedir a você, para pedir perdão a esse grupo de pessoas pelo que você fez, pela que a sua tribo dentro da África do Sul fez contra essas pessoas. Sendo que a tribo, o grupo racial que ele era parte, era o grupo que tinha mais sofrido, um dos grupos que tinham mais sofrido. De todos os lados, aquele grupo ali era o grupo que tinha mais sofrido. Tinha sofrido racismo pelo lado dos negros e pelo lado dos brancos. Eles eram descendentes de escravos que tinham vindo para a África do Sul e se tornaram, dentro da questão ali, uma tribo em si, um grupo de pessoas em si. A África do Sul tem bastante grupos de pessoas diferentes. E ele me olhou com um olhar assim, eu não acredito que você está me pedindo isso. Mas ele fez, ele pegou o microfone e pediu perdão. Quando ele pediu perdão, uma menina que estava sentada no canto deu um grito assustador. O grito ecoou na sala. O líder da Jocum Internacional, juntamente comigo, a minha esposa, a gente correu até essa menina, a gente conhecia ela, uma jovem, e ela começou a gritar, dizendo, eu estou cega, eu estou cega, eu estou cega. E naquele momento, Deus nos deu o discernimento de perguntar a ela, tem algum grupo de pessoas na África do Sul que você tem esse sentimento pesado, tem esse sentimento de racismo contra? Que aí ela confessou. Ela contou a história dela e ela confessou a razão pela qual tanto ela como a família dela odiavam um certo grupo de pessoas. Naquele momento ali, a gente orou por ela e perguntou a ela se ela queria confessar aquele pecado. Ela confessou e quando nós oramos, a visão dela voltou instantaneamente. Olha o peso disso, gente. Olha o peso de preconceito e divisão no nosso coração. Há uma necessidade muito grande de que nós possamos romper barreiras de preconceito, não somente pelos que as pessoas fizeram para nós,
mas de como nós recebemos e como nós seguramos em nosso coração a maneira com que nós não gostamos de certas pessoas ou certos grupos de pessoas, né? Isso é muito sério no reino de Deus. Foi uma ação sobrenatural do Espírito Santo naquele momento, quebrando uma barreira de racismo que já levava décadas dentro da família daquela pessoa. E também dentro do coração desse rapaz, que estava ali como parte do time do líder da Jocum. Pois é, Jesus, o tinha aqui de Jesus desafia o não voo do preconceito humano. Enquanto Nicodemos, o insider, né, foi Jesus na proteção da noite, Jesus, o que era forasteiro de Samaria, foi até a mulher na claridade do meio-dia. A graça espera o religioso baixar o orgulho, mas a graça persegue o excluído que perdeu a esperança. Será que eu posso ver um coraçãozinho? Ouvir um amém aí de vocês? A graça espera o religioso baixar o orgulho, mas a graça persegue o excluído que perdeu a esperança. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Natan, eu pensei que você não estava aqui, meu irmão. Que bom. Estou vendo você aí. Cheguei atrasado, mas cheguei, pastor. Não pode perder. Amém, amém, amém. Muito feliz que você está aqui. Nós precisamos reavaliar as nossas oportunidades através da lente do EDEI, eu tenho que, né? Eu tenho que. No reino, uma oportunidade é um compromisso divino que exige obediência, muitas vezes ao custo do nosso próprio conforto. E vamos dar uma olhada aqui nas oportunidades. Falamos do F, né? Agora vamos falar da força, agora vamos falar da oportunidade. Visão comum da oportunidade, né? Era conveniente, encaixava na minha rota. Visão do reino é necessária, interrompe a minha agenda, exige um desvio, que é o caminho principal. Aqui eu me lembro de eu entregando um papelzinho, tinha acabado de me converter, entregava papel novinho, 18 anos, 17 anos, pegando papel na rua, e passou um rapaz por mim, pegou o papel, parou no bar, tomou uma cachaça e foi andando. E aí o Espírito Santo falou comigo assim, vai lá e fala com ele. E falei, Senhor, isso aí não pode ser seu, não. Isso aí não pode ser de Deus, não, isso é coisa da minha cabeça. E fiquei naquela, sabe, estático, sem coragem para ir. E aí, depois de um tempo, o Espírito Santo falou no meu coração, você não vai, não? Rapaz, eu saí correndo atrás do cara na rua, saí correndo, alcancei ele uns 300 metros na frente. Quando eu cheguei perto dele, ele não me viu, mas ele virou e sentou no canto da rua. E eu fui falar com ele, tudo bem, querido? Tudo bem. Aí ele virou para mim e falou assim, perguntou, você é da igreja, né? Eu estou desviado de Jesus. Você pode orar por mim? Ai, Jesus é tão bom, cara. Às vezes a gente só precisa da obediência, a gente não precisa fazer mais nada. Eu orei por aquele homem, ele se reconectou com Deus e ele desapareceu, eu nunca mais o vi. Mas às vezes a gente só precisa da obediência, a gente não precisa nem da coragem, a gente só precisa da obediência. Deus usa a gente, cara. Não porque a gente é bom, mas porque a gente obedece, né? Nós precisamos auditar a nossa rota. Você está evitando Samaria, pessoas difíceis, por causa do seu conforto? Uma pergunta para você. Vamos lá, a visão comum da oportunidade fala confortável, pessoas como eu, né? A visão do reino fala desconfortável, cruza as barreiras da raça, da classe, da moralidade, e uma ação para a gente seria engajar deliberadamente com quem está fora da nossa bolha. A visão comum de oportunidade fala, se a porta abrir, eu vou. A visão do reino, ela é ativa, não é passiva, se a porta abrir, eu vou.
é ativa, ela fala, eu devo ir porque o Espírito de Deus me impele a ir, né? E aqui uma ação para a gente tomar. Persiga os perdidos. Não espere que eles venham até nós. Vamos até eles. Vamos até os poços, né? O que seria os nossos poços de hoje? O que seria? E aqui vai uma frase para você guardar para você. Você não escolhe o seu campo missionário baseado na sua conveniência. Você abraça o EDEI, o dever divino que te empurra para territórios desconfortáveis de quebrantamento, de desconforto. Amém? Posso ouvir um amém? Todo mundo lá? A aula tá chata ou tá boa? Amém, glória a Deus. Amém. Alguém mais está acordado aí? Amém. Está dormindo? Amém, amém. Amém. Vamos engajar, vamos crescer. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pensou que isso aqui ia ser um leitinho para criança, né? Vai não. Tem leitinho aqui não. Aqui é carne. Aqui é meat. Aqui é maturidade. Aqui é crescimento. Aqui é confronto. Vamos lá, a ontologia do relacionamento. Palavra bonita, né? Vamos desconstruir as nossas fraquezas internas? Vamos? Terceiro ponto aqui, perfura o conceito central do novo nascimento. No modelo FOFA, SWOT, as fraquezas são áreas onde você ainda resiste ao novo nascimento. Aqui a gente vê porque o sistema operacional humano é fundamentalmente incapaz de se atualizar sozinho. A nossa carne é carne, o que vem da carne é carne, o que vem do espírito é espírito. Esse sistema precisa ser substituído, por isso que nós precisamos nascer de novo. Jesus diz, se alguém não nascer de novo, né? Esse advérbio grego, anothen, é um duplo sentido deliberado, né? Ele significa tanto de novo quanto do alto. Nascer de novo, então, seria tanto nascer de novo como nascer do alto. Isso é muito importante. Nicodemos, ele ouve apenas o sentido terreno, de novo, e bate na parede da impossibilidade biológica. Como pode um homem nascer sendo velho? Ele está preso no pensamento horizontal da carne. Jesus, porém, aponta no sentido vertical, nascido do alto. Não é uma reforma do velho eu, não é uma reforma. Jesus não quer reformar você para te fazer bonzinho. Ele quer que você morra e nasça de novo. Aleluia! Nascido do alto. É a origem de uma nova fonte. E o versículo 6 de João 3 fala assim, o que é nascido da carne, como eu já falei, é carne, o que é nascido do espírito é espírito. As naturezas são distintas. A carne não evolui para o espírito, precisa haver um evento de criação, precisa haver um evento do alto. Isso expõe a fraqueza suprema da nossa humanidade, a nossa total inabilidade. Nenhum estudo da Torá, dízimo ou status social pode fazer a ponte entre a carne e o espírito. A carne só produz carne. Pode produzir uma carne melhorada, né? Que é o que muitas vezes a gente vê, né? Uma carninha melhorada, né? Uma picanha melhorada, né? A picanha na brasa. Uma pessoa bonitinha, cabelo bonitinho, bem vestido. Não é verdade? O que você acha? Né? Mas não produz o espírito. Nicodemos quer entender a mecânica. Como pode ser isso? Mas o novo nascimento é pneumático, é do espírito, não é lógico, é como o vento.
soberano, invisível e incontrolável. Incontrolável no sentido de que o ser humano ele não controla Deus, né? Para nós identificarmos fraquezas significa reconhecer aonde você está tentando usar a sua força da carne para obter resultados do espírito. Então vamos lá, áreas da vida, vamos fazer a análise da fraqueza, carne versus espírito. A área da vida, vencer o pecado. Vamos lá, área da vida, abordagem da carne, né, que no caso é fraqueza, e abordagem do espírito, que seria aí o novo nascimento, tá bom? Então, vamos lá, vencer o pecado de acordo com a abordagem da carne, força de vontade e regras. Abordagem do espírito, dependência do poder do espírito, transformação de dentro para fora, da identidade. Não significa que você não vá fazer força de vontade ou que você não vá obedecer às regras, mas é um novo nascimento, é um desejo profundo, não de ser visto como um ser espiritual, mas sim de agradar a Deus, independente do que as pessoas, da opinião das pessoas. No ministério, né? Todos nós somos chamados ao ministério, queridos, todos nós. Tá? Não estou falando com um bebezinho na fé. Todos nós somos chamados para o ministério no corpo de Cristo. Todos nós recebemos dons. Todos nós recebemos um chamado. Se você não está exercendo o seu, você está no lugar errado. Você está no lugar de água parada, está ficando podre, está cheirando mal. Esse peido que você deu aí veio da água podre, tá? Estou só falando brincadeira. Mas aí no ministério tem estratégia, tem carisma, tem marketing, tudo isso é legal, tá? Mas não é o cerne da questão. A abordagem do Espírito é oração, é unção, é sensibilidade ao vento do Espírito, é sensibilidade do que Deus está fazendo. E aí da identidade, né? É baseada no que eu faço ou no que eu tenho. A atitude da carne, a abordagem da carne. A abordagem do Espírito é baseada em ser filhos de Deus, nascidos do alto. Aleluia! E aqui tem uma frase para você segurar aí, depois eu vou mandar resumido para todo mundo ficar com eles, com ensinamento, mas pensa nisso aqui. Pare de tentar melhorar a sua carne. O chamado do Evangelho não é modificar o seu comportamento, é ressurreição radical vinda do alto. Aleluia! E agora vamos falar sobre a sede. A fenomenologia da sede. A fraqueza como ponto de contato. Isso aqui é uma aula de missões. Isso aqui é uma aula de missões de qual você geralmente não tem. Essa é uma das chaves mais poderosas para ouvir ao chegar numa pessoa. João 4,6 nos dá... desculpa, pulei um negócio. É um contraste nítido, né? Enquanto a fraqueza espiritual de Nicodemos estava mascarada pelo seu sucesso, a fraqueza da mulher samaritana estava exposta pela sua sede física e pela sua história social. Surpreendentemente, no reino, a fraqueza exposta dela se torna seu maior ativo para encontrar Jesus. João 4,6 nos dá uma das imagens mais vívidas, né, disso aí. Da figura de Jesus como humano. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. O particípio perfeito, né, do grego, kekopiakos, implica exaustão profunda. Jesus não está fingindo humanidade, ele está quebrado de cansaço. Ele é totalmente homem ali no seu corpo físico. É meio-dia, o sol está escaldante lá em cima. E as mulheres geralmente buscavam água pela manhã, né, ou no final da tarde, por causa do calor, e elas vinham em grupos. O fato da mulher samaritana vir sozinha ao meio-dia grita, e ela está tentando evitar a qualquer custo, né, as pessoas. Ela é uma pária, evitada pelas mulheres decentes de Sicar, devido ao seu histórico
conjugal. E aqui nós vemos duas sedes colidindo. A sede física do Jesus cansado e a sede existencial da mulher quebrada. Jesus inicia o encontro não da posição de força, dizendo, eu sou Deus, me adore, mas de uma posição de fraqueza compartilhada, dá-me de beber. Isso cria um paradoxo teológico profundo. Jesus usa a própria necessidade física para destravar a necessidade espiritual dela. Ele não começa com um sermão sobre o pecado dela. Ele não começa com um sermão, né, falando de quanto ela precisava dele. Ele começa com um pedido de ajuda. Isso desmonta a dinâmica do poder. Ao se fazer um mendigo por água, o Rei da Glória constrói uma ponte sobre o abismo entre os judeus e os samaritanos, entre o santo e o pecador. A fraqueza dela é exatamente onde Jesus a encontra. Diferente de Nicodemos, que escondeu a sua necessidade no escuro, a necessidade dela está exposta no sol. Na análise fofa da alma, uma fraqueza exposta é mais útil para Deus do que uma força oculta, porque ela é acessível. Olha só. Avaliem, queridos, as suas fraquezas não como coisas a se esconder, mas como locais de encontro divino. Eu vou te contar uma coisa pessoal. Os maiores encontros com Deus que eu tive foram em momentos de expor as minhas fraquezas, a minha falta de habilidade para Deus. As maiores pregações que tiveram mais transformação e presença de Deus que eu preguei foi quando eu estava completamente vazio, orando a seguinte oração: Senhor, eu sei que se o Senhor não mover, nada acontece nesse lugar, porque eu estou vazio, seco, eu preciso de Ti, se manifesta na minha vida. Jesus usou o método dá-me de beber para abrir uma porta. Use a sua vulnerabilidade para abrir portas com os outros. Admitir necessidade. Eu estou lutando, eu preciso de ajuda. Constrói pontes mais fortes para o evangelho do que projetar uma perfeição. O seu quebrantamento não é uma barreira para Jesus, é o próprio poço onde ele está sentado, esperando para trocar a sua água temporária pela vida eterna dele. Aleluia! E aqui a gente vai olhar a ameaça da tradição, barreiras ao espírito e verdade, né? Esse quinto ponto, ele examina as ameaças. O texto revela que as ameaças mais perigosas são muitas vezes tradições religiosas e preconceitos culturais que se mascaram de piedade. Olha só. Judeus não se comunicam com samaritanos. A interação de João 4,9 é carregada de hostilidade. Como sendo tu judeus me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. E aí João explica, porque os judeus não falam com os samaritanos. A barreira é a pureza ritual. Beber do cântaro dela seria contrair toda a imundície cerimonial dela. Mais tarde, no verso 20, quando Jesus toca na ferida do pecado dela, vai lá e chama o teu marido, ela imediatamente traz isso para um debate teológico. Nossos pais adoraram neste monte. Isso é a ameaça da deflexão religiosa. É mais seguro brigar sobre liturgia e geografia do que confrontar a bagunça do próprio coração. Deixa eu repetir isso aqui. Isso aqui é maduro. Come a carne. É mais fácil quando há um confronto, quando há um disagreement, que a pessoa não concorda, uma discordância. É mais seguro brigar sobre a liturgia, sobre a geografia, do que confrontar a bagunça do próprio coração.
E aí, como é que Jesus faz? Ele neutraliza essa ameaça desmantelando tanto Gerizim como Jerusalém. Ele fala, olha, creme que a hora, mulher, creme que a hora vem. Ele introduz a adoração em espírito e em verdade, espírito, pneuma. A adoração não está mais presa a um prédio, a um lugar. Isso não significa que nós não temos que congregar, tá, gente? Isso significa que Jesus está falando, olha, não depende apenas do templo de Jerusalém, onde só os judeus, depende aonde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei, né? Essa comunhão, ela é impulsionada pelo Espírito de Deus habitando em nós, em que quando o nosso coração se volta a Jesus, né? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração, serei achado de vós, diz o Senhor. Né? E a verdade, que requer transparência e alinhamento com a realidade de quem Deus é. Identifiquem, queridos, as ameaças religiosas. Vocês estão usando debates teológicos para evitar intimidade espiritual? Vocês estão escondendo atrás do seu tempo de igreja, né? O Jerusalém, para não lidar com o seu pecado oculto? Deixa eu te dizer isso aqui. Não deixe que seus argumentos sobre Deus se tornem uma fortaleza que te mantém longe da presença de Deus. Adoração exige um coração nu, não o endereço correto. Aleluia, glória a Deus. E, de novo, não estou falando para não congregar, congregue. A Bíblia é cheia de admoestações para congregar, não é isso, tá bom? Vamos lá. Quer mais, né? Então vem mais aí, segura. Pneumatologia do vento. Pneumatologia é o estudo do espírito, tá? Navegando o incontrolável, João 3,8. Esse é o 6º ponto e foca nas oportunidades apresentadas pelo Espírito Santo. João 3,8, Jesus usa a metáfora do vento para descrever a vida de quem nasceu de novo. Isso produz um elemento caótico, né, no planejamento estratégico. A imprevisibilidade absoluta de Deus, no sentido de que nós não sabemos, com certeza, como Deus vai agir sempre. Nós sabemos pela palavra, a palavra é o nosso guia, Deus não faz nada que não esteja na palavra, mas Deus é Deus. Quem conheceu a mente de Deus? Mas nós temos a mente de Cristo. Ele quer compartilhar o coração dele conosco. As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são aquelas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não é verdade? Né? O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3,8. Para um homem da ordem de Nicodemos, né, como Nicodemos, que vivia pela estrutura rígida da lei, isso é aterrorizante. Cruz introduz uma variável que não pode ser controlada. Primeira, soberania. O vento sopra onde quer. Mistério, não sabes de onde vem nem para onde vai. O texto diz, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O discípulo não é apenas movido pelo vento, ele se torna como um vento imprevisível para o mundo, governado por um sistema de alta pressão celestial. Aleluia! Como que você se planeja para o vento do FOFA, no SWOT Analysis? Você não planeja, você issa as suas velas. A oportunidade aqui é a liberdade do controle rígido. Nicodemos era prisioneiro da sua estrutura. O Espírito oferece a oportunidade de uma vida liderada pela voz de Deus, por toda a palavra que sai da boca de Deus. Como Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Uma vida cheia do Espírito não é segura nem previsível, é uma aventura selvagem, onde você troca a ilusão do controle pelo poder da direção de Deus. Deus quer nos direcionar. Amém? Deus quer nos direcionar. E agora eu quero falar com você sobre a água viva versus o cântaro. A substituição do temporal, João 4:28.
Esse sétimo ponto analisa um detalhe crucial, o abandono do cântaro. Isso simboliza o momento em que uma ameaça, a distração, é neutralizada por uma oportunidade superior. João 4:28 diz: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. João, como testemunha ocular, notou isso. O cântaro era a ferramenta de sobrevivência dela. Era o motivo dela estar ali. Representava seu fardo diário, sua sede física e o seu trabalho. Deixar o cântaro para trás significava uma mudança radical de prioridades. Ela veio buscar H2O, ela saiu com a água viva. O encontro foi tão transformador que a sua missão primária, que era buscar água, foi instantaneamente deslocada por uma nova missão, que é testemunhar. Ela esqueceu a razão de ter ido porque encontrou uma razão maior para voltar. Teologicamente, isso ilustra que o verdadeiro discipulado não é adicionar Jesus à sua vida, carregar Jesus dentro do seu cântaro, é deixar Jesus substituir o cântaro inteiramente. O cântaro representa os mecanismos que usamos para lidar com a vida sem Deus, sem ter Deus ali no centro. Deixar o cântaro é um ato de fé. Muitas vezes os missionários fazem isso, deixam seus empregos e vão para outros países, para outros lugares. Deixar o cântaro não significa só isso. Deixar o cântaro muitas das vezes significa parar de confiar em algo ou buscar algo como se isso fosse a solução para o seu problema. Mas ao invés disso, nós reconhecemos que a solução dos nossos problemas, que a solução de tudo que precisamos, que a resposta para tudo que necessitamos está em Jesus. E se as coisas que estamos vendo diante de nós precisamos fazer, esse precisar fazer, ele está dentro do plano de Jesus para a nossa vida, não para que aquilo substitua, que ele é a nossa provisão, ele é aquele que nos dá o maná, ele é aquele que nos dá água viva, ele é aquele que nos direciona, ele é a luz do mundo. Amém? Ele é Abba. Então, precisamos entender isso. Faça um inventário dos seus cântaros. As coisas que você carrega achando que não pode viver sem elas. Para algumas pessoas são o seu status. Eu tenho uma amiga médica brasileira e em todos os status dela, ela coloca doutora, fulana, fulana, fulana. Minha esposa detesta essas coisas, né? Eu conheço muitos ministros do Evangelho que fazem questão, e para eles é uma questão de respeito, de honra, ou o que quer que seja isso, para substituir o nome orgulho por trás, você tem que chamar ele de pastor. Você tem que chamar ele de apóstolo. Porque ele se tornou aquilo que ele faz. É aquilo ali, o nome dele é pastor agora, o nome dele é apóstolo agora. Desculpe, queridos. Desculpe. Ministério não é um título. Ministério é um serviço. Tá bom? Fica a dica aqui. Não vou bater muito nessa tecla não, mas fica a dica aqui. Outro dia eu bato mais um pouquinho. Tá bom? Seu status, seus relacionamentos tóxicos, seus vícios. Quem disse que crente não tem vício? Quem disse que Deus não ama aqueles que têm vício? Ele quer te transformar. Ele quer transformar, tá? O verdadeiro avivamento acontece quando largamos o cântaro, porque valorizamos mais a fonte do que a ferramenta. Amém? Você não pode correr para anunciar o reino agarrado aos cântaros pesados do seu passado. Larga o peso e corre com as boas novas do Evangelho. E agora vamos para o nosso último ponto da noite para a luz, trajetória, né? A comparação dos resultados. Né? A gente vai comparar uma trajetória do testemunho, né? Nicodemos, o insider hesitante, ele vem de noite, ele faz perguntas,
Quando desafiado, ele recua para o silêncio, ele desaparece nas sombras do texto. Ele representa o discípulo congelado, cheio de conhecimento, mas paralisado por medo e pela reputação. A mulher, a outsider ousada. Enquanto Jesus, ao meio-dia, deixa o cântaro, corre para a cidade, fala com os homens, a fonte da sua vergonha eram os homens. Sua mensagem é simples. Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Resultado? Uma cidade inteira veio a Cristo. Essa mulher representa o discípulo ativo, cheia de bagagem, mas impulsionada pela experiência transformadora. Aleluia! Glória a Deus! E o contraste ele é chocante. A mulher não tinha diploma teológico, não tinha ordenação e tinha uma péssima reputação. Não estou falando que nós devemos ter uma péssima reputação, tá bom? Mas a fraqueza dela foi o maior ativo dela, porque aquilo ali a levou a não se basear no seu orgulho, no seu conhecimento, mas sim a ser transformada. Mas mesmo assim ela se tornou a primeira evangelista no Evangelho de João. O testemunho dela foi eficaz porque foi experiencial, foi a experiência dela, ele me disse tudo. E convidativo, vinde ver. E aqui, se você é um tipo Nicodemos, né, muito conhecimento, pouca ousadia, parece até eu, gente, confessando aqui, tá bom? Preciso de mais ousadia, preciso largar o conhecimento e ter mais ousadia. É tempo de nos movermos nessa direção. Transforme a sua fraqueza em força, saia da crença secreta para a confissão pública, arrisque a sua reputação. Se você é um tipo samaritano, pouco conhecimento, muita experiência, alavanque a sua força, use a sua história agora, não espere por mais treinamento, não abandone a escola bíblica, não. Uma teologia perfeita, mantida no escuro, não salva ninguém, mas um testemunho bagunçado, gritado na luz, pode abalar uma cidade inteira. Aleluia! Glória a Deus por isso, glória a Deus! Quando nós aplicarmos, né, a matriz fofa, e eu vou mandar um material para vocês, não listem atributos apenas. Interroguem esses atributos com o texto. Perguntem se as suas forças estão mantendo você na noite ou se as suas fraquezas estão levando vocês ao poço de transformação. O objetivo não é autoajuda, não, tá, gente? É ser nascido do alto, é ser cheio da água viva, é ser enviado para os campos que já estão brancos para a ceifa. Amém? Para preencher essa análise essa semana, você não vai olhar apenas para a sua carreira e sua personalidade, você vai olhar através das lentes de Nicodemos ou da mulher samaritana. O reino inverte a lógica humana. O que achamos que é força pode ser fraqueza, e nossa maior fraqueza pode ser a porta para o milagre. Amém? E aqui vamos ver o que você tem versus o que Deus usa. A ilusão de Nicodemos, você está confiando no seu pedigree, né? No tempo de igreja, no cargo, conhecimento bíblico, na moralidade. Nada disso é errado, mas cuidado, isso pode te cegar para a necessidade de ter, talvez não um nascer de novo, mas encontros constantes e verdadeiros com Jesus, que vai passo a passo, iluminando os cantos escuros da sua alma e te mostrando a direção que você precisa ir. Através da palavra dele, através da oração, através do jejum, através da busca, através do arrependimento. Né? Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, bem-aventurados. Nós precisamos nos ver como alguém que não tem nada. Pobre de espírito é aquele que é um mendigo espiritual, que precisa de Deus desesperadamente, que não confia na sua força, no seu conhecimento, no seu trabalho, mas sim depende de Deus e vive num lugar de humildade para com os outros. E aqui nós temos a força da mulher samaritana. Sua maior força no reino não é a perfeição, é o testemunho.
Vim de ver um homem que me disse tudo que eu tenho feito. Acabou, pegou todo mundo, né? Identifica aí uma área onde você tem confiado na sua competência, né? Que você tem dito, eu sei como fazer isso, e troque pela dependência do Espírito. Eu preciso nascer do Espírito, eu preciso depender do Senhor, né? E aqui, onde a carne falha, a graça entra. A realidade da carne é onde você está tentando fazer um upgrade no comportamento, quando você precisa de uma ressurreição, você precisa, né, de uma transformação, você precisa de um toque poderoso de Deus na sua vida. A carne só produz carne. E aqui você precisa do poder da sede também, a sua vulnerabilidade, o seu cansaço, a sua história bagunçada, a sua sede. Talvez eu esteja falando para pessoas que não têm uma história bagunçada, ou tão bagunçada, talvez. Mas é na fraqueza, segundo o que Paulo disse, é na minha fraqueza que o poder de Deus é aperfeiçoado, é manifestado. Paulo, o maior apóstolo de todos, escreveu mais da metade do Novo Testamento. Querido, se você está olhando para o que eu estou falando, ouvindo o que eu estou falando, e está dizendo assim, não, ouve isso. Paulo, apóstolo, foi ao terceiro céu, teve revelações que nenhum homem teve, foi apedrejado, ressuscitado, foi chicoteado, foi aprisionado, foi tudo por amor do Evangelho, né? Quem sou eu? Quem somos nós, não é verdade? Ele diz, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nelas. Seja vulnerável, querido. Seja vulnerável. Você tem áreas vulneráveis na sua vida, você tem áreas bagunçadas na sua vida. Quando você entender isso, que isso é o ponto de contato, Jesus pediu água para a mulher, porque ela estava lá na hora da sua sede. Qual é a vergonha ou fraqueza que você está escondendo, indo ao poço ao meio-dia? Traz isso para a luz. Essa é a área que Deus quer usar para conectar você com outros sedentos, né? São os pontos que nós somos mais tratados, são os pontos que nós mais alcançamos as pessoas, que Deus ele nos usa naquilo que nós fomos transformados, né? E oportunidades, estratégia do tem o quê? Que vai além da conveniência. Oportunidades no reino não são sobre conforto, são sobre a necessidade divina de alcançar pessoas. Jesus tinha que passar por Samaria, né? Aonde o vento está soprando na sua vida que você não pode controlar. A oportunidade está na interrupção, não na agenda perfeita. O que está queimando no seu coração, como no coração de Jeremias, quando falou, eu não vou mais falar da sua palavra, da palavra de Deus, mas dentro de mim um fogo queimou de tal maneira que não pude mais conter. Essa é a ação do Espírito. E eu quero te convidar a olhar para a sua semana. Quem é a pessoa que você está evitando, o samaritano? Eu tenho uma na minha cabeça já, eu sei quem é. Eu sei aonde eu preciso ir. Você sabe aonde você precisa ir? Pode ser que a sua maior oportunidade de missão esteja exatamente nesse desconforto. Atravessa a rua, quebra o protocolo, vai até a pessoa. E aqui as ameaças. A última, né? Os cântaros que nos prendem. A ameaça religiosa, o perigo de substituir a presença, o espírito e a verdade pela tradição. Nossos pais adoravam nesse monte. Não use debates teológicos para fugir de encontros pessoais. O cântaro velho, né? O que está ocupando suas mãos, impedindo você de correr para a cidade? Pode ser um relacionamento, um vício, até mesmo um sucesso profissional. Eu sou o engenheiro, né? Sou pastor, eu sou, sei lá, né? O que você é? Não sei não. Qual que é o seu título aí? Doutor, senhor? E aqui vai uma coisa, muito a ver com o que eu estou falando, mas aqui vai uma coisa, gente, eu detesto que me chamem de pastor, eu detesto que me chamem de... Assim, tudo bem, eu aceito, não tem problema, é o que eu faço ali, é o que eu sirvo. Mas meu nome é Yuri, você tem total liberdade de me chamar pelo meu nome, por favor, né? Ministério é serviço, não é título.
tá? Acho que já falei ali, né? Chame de Yuri, meu nome é Yuri. Igual o meu nome é Enéas, eu já tô com barbão aqui, então tá parecido, né? Meu nome é Enéas, meu nome é Yuri. Né? Sucesso pode ser uma barreira tremenda, queridos. Né? A mulher deixou o cântaro para anunciar o Messias. Qual é o cântaro que você precisa largar essa semana para que as suas mãos estejam livres para a colheita? Talvez seja a sua preocupação, a sua ansiedade. Confia no Senhor, em oração. Ele sabe de todas as coisas. Amém? Ele cuida de ti. Até os pássaros que voam estão todos contados, até os cabelos da sua cabeça estão contados, os meus são menos agora, né? Tá falhando um pouquinho, mas a nossa lição de casa não é sobre autoajuda, é sobre autonegação e poder do alto. Se você tem o conhecimento de Nicodemos, busque a ousadia da samaritana. Se você tem o passado da samaritana, receba a nova vida que Jesus ofereceu a Nicodemos. Larguem os cântaros, confiem no vento e vão para a cidade. Aleluia, aleluia. Glória a Deus por isso. Deus é bom demais. Aqui, ó, a gente está vendo de novo, transforme o pedigree em humildade. Use sua vulnerabilidade para conectar, obedeça ao dever divino acima do conforto e adore em espírito e em verdade. Amém? A gente está quase 20 minutos atrasado, eu peço perdão por isso, é porque hoje foi um pouquinho mais longo. Eu vou mandar um guia de estudos para vocês, depois para vocês preencherem, se vocês quiserem, no seu momento. E aqui tem a matriz aqui, que eu vou mandar para vocês, com suas forças, suas fraquezas, suas oportunidades e as ameaças, para você assinar, para você colocar ali, tá bom, queridos? Eu vou mandar lá no grupo da EBD, se tiver alguém que não tiver lá, no YouTube também é a mesma coisa, você fala comigo, mas eu quero orar nessa noite, antes da gente terminar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos chamou à humildade, sermos pobres em espírito, Senhor, porque deles é o reino dos céus. O Senhor nos chamou para ir, Senhor, e sair da nossa zona do conforto e obedecer ao dever divino de alcançar as pessoas. E o Senhor nos chama a adorá-lo em espírito e em verdade. E por isso nós te adoramos, Senhor. E eu te peço que o Senhor nos faça crescer nessas áreas, enquanto avaliamos a nossa própria vida espiritual, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor nos leve a lugares mais profundos de encontro com o Senhor, de conhecer o Senhor não somente no conhecimento racional, mas sim em experiência e encontros poderosos, Senhor. Essa é a minha oração nessa noite, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Eu vou terminar a gravação por aqui. Deus abençoe aqueles que estão na gravação também. Amém.